Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, na vida da igreja, caminho excelente é o amor. Louvamos ao Senhor porque esse caminho ele é excelente para mim, é excelente para cada um dos irmãos que aqui estão. Manifestação da vida de Deus. Aqui todos somos um. Independente de onde os irmãos se reúnam, os irmãos que estão nos visitando essa noite, nós somos um. Amém? Os irmãos dizem amém? Amamos no amor fraternal os irmãos. São nossa alegria, querida família, vivendo o amor fraternal. E enquanto nós estávamos desfrutando desse hino, nós recebemos aqui um pedido de oração. Um amigo do irmão Danilo, que estava se deslocando para Natal e sofreu um acidente e se encontra na UTI. E de fato nós somos uma família. E quando eu recebi esse pedido de oração, falei para Josiano que a gente ia orar agora. Porque quando um membro sofre, todos nós sofremos. E esse momento é um momento de dor. Mas nós temos um Deus que é poderoso. Ele pode fazer muito mais do que nós pensamos, ou até mesmo imaginamos. Idileu, né, o nome do Idiléu. Então vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar de 2 em 2 por Idiléu, para que o Senhor possa restaurar a sua saúde. Amém? Jesus. Era. O problema é que não tem. A pessoa se volta a compartilhar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, graça te damos, Senhor. Senhor, por nos reunir mais uma vez. Ó Senhor Jesus. Senhor, desejamos a tua presença nesse momento, Senhor. O Senhor possa vir passear no meio de nós. O Senhor possa nos tirar de toda e qualquer distração. O Senhor nos ajuda a colocar nossa mente no Espírito. O Senhor, queremos estar com o coração preparado para ouvir o Teu falar nessa noite. Ó Senhor Jesus. O Senhor, não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Queremos ter acrescido mais da Tua vida em nós nessa noite. O Senhor possa ser com cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? O sentimento nosso nessa noite de compartilhar essa mensagem, ela surgiu quando nós, em uma das reuniões de grupo familiar de cuidado mútuo, lá na casa da irmã Márcia, né? Márcia, uma mensagem mais de encorajamento, não é? De como a gente deve pegar as experiências de alguns grandes homens da Bíblia para aplicar na nossa carreira cristã, né?
Quando a gente olha o Novo Testamento, irmãos, e vê as cartas de Paulo, como nós podemos extrair experiências, tanto positivas como negativas, né, no viver de Paulo e de outros grandes apóstolos. E que, na verdade, o que está escrito na Bíblia é justamente para nos orientar, nos ensinar. Muitos dos exemplos, né, que a gente encontra na Bíblia servem para nosso aprendizado, para que nós acertemos, né, muito mais do que erremos, porque nós já temos mais ou menos o mapa que o Senhor nos deixou por meio da sua palavra. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele passou por inúmeras experiências durante todo o seu ministério. E aqui a gente vai compartilhar nessa noite, está na sua segunda carta a Timóteo. Uma situação assim, de muita carga emocional. Essa carta, ela foi escrita mais ou menos no ano de 65 depois de Cristo. Paulo estava pela segunda vez aprisionado em Roma. E como a gente vai ver aqui nesse texto, o que é que tinha de diferente daquele aprisionamento de Paulo, que estava trazendo tanta preocupação, tanta carga emocional para o apóstolo, diferente das outras 6 vezes em que ele havia sido preso. Paulo, a gente identifica, né, durante seu ministério, ele foi preso por 7 vezes, sempre por causa do Senhor e por causa do Evangelho. E dessas 7, 2 delas foram em Roma. E essa especificamente, irmão, é uma diferente de todas as outras experiências. A gente pode começar a ler 2 Timóteo capítulo 4. Obrigado, irmão. A partir do versículo 6. Amém? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juiz, o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Pode continuar, irmãos, até o 13. Procura vir ter comigo depressa. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Irmãos, os irmãos percebem que essa carta, irmãos, Paulo fala meio que num sentimento de despedida. Ele fala, ó, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, irmãos, o que é que estava acontecendo nesse cenário, nesse contexto, né? Que Paulo, nessa tamanha carga emocional, escreve essa carta para Timóteo. O que é que acontecia, o que é que estava acontecendo nessa prisão que o levou a tal sentimento? Então, para que a gente possa entender, irmãos, as razões de tanta carga emocional nessa passagem, né, nessa carta de Paulo a Timóteo, é importante que nós voltemos um pouco, e como eu falei, que ele teve 2 aprisionamentos em Roma, nós entendamos como foi que tudo se desenrolou até ele chegar ao momento em que ele escreveu essa segunda carta para Timóteo. Amém? Então a gente vai fazer um paralelo aqui, irmãos, entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma, que foram as 2 mais assim importantes na história de Paulo.
Então, a primeira vez que Paulo foi preso, irmãos, foi por volta em Roma. Isso eu estou falando em relação a Roma. Como eu falei para os irmãos, ele foi aprisionado por 7 vezes durante seu ministério. Mas 2 delas foi em Roma. E foram as 2 vezes assim de maior importância. A primeira vez que ele foi preso em Roma, ele foi por volta de 59 e 60 depois de Cristo. Aí aqui ele botou assim, os irmãos compartilharam assim, irmãos, que ele ali naquele momento, na sua primeira prisão, ele foi cativo, ele foi preso por questões meramente religiosas. Ele era um judeu que perseguia a igreja, que perseguia os cristãos, achando que estava fazendo algo do coração de Deus. Então o Senhor aparece no caminho para Damasco e brilha para ele como a luz e se revela para Paulo como o Senhor. Ele crê e de perseguidor agora ele vai pregar esse Cristo como Salvador. Então isso gerou nos judeus digamos assim, uma inquietação tamanha. Aquele que perseguia em prol de Deus, em favor do judaísmo, agora era aquele que anunciava que nada de lei, nada de obra, nada de judaísmo, a salvação era por meio de Cristo Jesus. Os irmãos lembram que a gente agora há pouco, nós terminamos de desfrutar do livro de Romanos, né? E foi muito martelado entre nós o coração de Paulo pelos seus compatriotas. O desejo de Paulo era que salvar sempre mais alguns judeus lá em Jerusalém. E ele, quando escreve aos irmãos em Romanos, ele diz que estava indo para a Espanha, tinha o desejo de ir para a Espanha, abrir novo campo missionário para a pregação do Evangelho, porque toda aquela região que estava sob a sua responsabilidade, ele já tinha pregado o Evangelho. Paulo foi o evangelista escolhido para os gentios, apóstolo escolhido para os gentios, e ele já tinha praticamente tomado toda a totalidade daquele território de sua responsabilidade. Então ele fala para os romanos que ele tinha desejo agora de abrir novas frentes do Evangelho lá para o lado da Espanha. E que durante esse percurso de sua ida à Espanha, quando ele estivesse se deslocando para a Espanha, ele pararia em Roma, passaria em Roma, já que a igreja em Roma ela não foi estabelecida por Paulo. Ele gostaria de passar e parar em Roma para ter comunhão com os irmãos antes de se deslocar para a Espanha. Mas aí ele fala o seguinte: mas antes disso, eu preciso ir a Jerusalém com a desculpa de levar alguns donativos, algumas ofertas que ele tinha levantado nas igrejas gentias, Acácia, Macedônia, para alguns irmãos em Jerusalém que estavam necessitados. Essa era a desculpa de Paulo para voltar para Jerusalém. Mas os irmãos sabem que ele diz que gostaria de salvar mais alguns outros compatriotas. Pregar o Cristo para alguns outros compatriotas. Então, em Atos capítulo 19, os irmãos podem abrir, por favor. Aqui a gente vai mostrar como se deu a primeira prisão de Paulo em Roma, irmãos. Atos capítulo 19, o verso 21, mostra aqui entre aspas, uma falha de Paulo. Esse apego de Paulo pelos seus compatriotas gerou nele uma consequência que não estava de acordo com o que o Senhor tinha para ele, pelo menos nessa situação. O que é que diz, irmãos? Cumpridas estas coisas, amém? Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Então veja que Paulo tomou essa decisão de ir a Jerusalém, onde, irmãos? Em seu espírito. A gente vê nas 3 viagens missionárias de Paulo, sempre enfatizamos a segunda viagem missionária, que foi tida como a modelo, porque a sua segunda viagem missionária foi no Espírito. Temos aquelas 2 passagens em que ele foi compelido pelo Espírito de Jesus e pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho em determinadas cidades. E ele, por estar totalmente voltado ao Espírito, ele foi sensível, irmãos, a esse impedimento do Espírito. Mas aqui diz que ele resolveu no seu espírito humano, né, uma decisão própria dele, voltar para Jerusalém.
Então, o que é que aconteceu em Jerusalém? Quando ele escreve para os romanos, irmãos, ele está em Corinto. Então, de Corinto, ele vai para Jerusalém para fazer tudo isso que ele havia dito, levar os donativos para os irmãos lá e tentar salvar mais alguns. Então, durante esse percurso de Corinto até Jerusalém, ele foi parando em cidades e cidades, fortalecendo os testemunhos, fortalecendo os irmãos, visitando os irmãos. E as duas últimas cidades que ele desembarcou antes de chegar até Jerusalém, ocorreram dois fatos super interessantes para alerta de Paulo e ele não atendeu. A gente pode ver Atos capítulo 21, o verso 4. Ele aqui chega em Tiro. Tiro é uma outra cidade. Aí o que é que fala no 4, irmãos? Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Você percebe, irmãos? Ele tinha resolvido ir no seu espírito e a Jerusalém. E durante o trajeto, o Senhor leva um grupo de irmãos, discípulos do Senhor, para dizer: Paulo, não vai a Jerusalém. Mas ele, mais uma vez, irmãos, ele continuou no seu projeto. Uma outra situação, irmãos, está mais na frente, no verso 10. Ele agora chega em Cesareia, que era a última cidade antes de Jerusalém. Aí em Cesareia, no versículo 10, diz assim, ó: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés, irmãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Olha só, irmãos, mais um alerta que o Senhor deu usando esse profeta Ágabo a respeito do que iria acontecer com Paulo em Jerusalém. Mas sabe qual foi a resposta de Paulo? O 13. Que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Irmãos, vejam que muitas vezes um homem tão espiritual como Paulo, né, tão sensível ao Espírito em outras passagens, aqui ele estava meio que brigando com a vontade do Senhor para ele. Ele decididamente, em si, disse que iria para Jerusalém e foi. Então, toda aquela boa intenção de Paulo, irmãos, em suprir os irmãos necessitados com as ofertas que ele estava levando, o coração de querer que mais alguns outros compatriotas fossem salvos por meio da pregação do Evangelho. Quando Paulo chega lá em Jerusalém, ele vai direto se encontrar com os presbíteros da igreja de Jerusalém. Entre eles, Tiago, que era o mais importante, uma das colunas da igreja de Jerusalém mais importante. E aí Paulo, cheio de animação, disse: ó, venho falar para vocês assim a respeito de quantas coisas o Senhor tem operado por meu intermédio frente aos gentios. Quantos gentios, mundo afora, têm recebido o Evangelho e a graça do Senhor, tal, tal, tal. Aí o que é que o Tiago diz para ele no versículo 20? Ouvindo, deram eles glórias a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Olha que briga Paulo estava comprando aqui com os seus compatriotas. Ele tinha falado dos sucessos que ele tinha obtido por meio de Jesus entre os gentios, e aqui Tiago diz também: aqui entre os judeus o Senhor tem convertido muitos. Mas que aqui fala também, irmãos, e todos são zelosos da lei. E aqui, irmãos, o que é que Tiago fala para ele? 21. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Poxa, Paulo, que história é essa que estamos ouvindo a teu respeito? Que tens pregado entre os judeus que vivem entre os gentios,
que eles não devem circuncidar-se nem cumprir a lei de Moisés. Paulo tinha ido para lá, irmãos, para pregar o evangelho do Senhor, para dizer que não são obras da lei que salva, e sim a fé em Cristo Jesus. E aqui ele está pressionado por toda uma esfera religiosa judaica, que vai pedir, orientar, sugerir que ele faça um voto do nazireado, que era um sinal muito forte da religião judaica, e Paulo tende a aceitar esse voto, a fazer esse voto. E ele vai cumprindo esse voto. Eram 7 dias de purificação, para ter toda a sua cabeça raspada, para poder os judeus, quando o virem, não questionarem ele sobre os ensinamentos que ele estava fazendo contra a lei de Moisés. Paulo agiu meio que politicamente correto para fugir da fúria dos judeus ou coisa parecida. Quando está no 7º dia, irmãos, para se cumprir esse voto, o Senhor leva uma situação, porque esse voto de Paulo podia botar por terra todo o seu ministério, tudo que o Senhor tinha confiado a ele com relação à fé por Jesus Cristo. E aí o Senhor chega uns judeus que vinham da Ásia, chegam a Jerusalém naquele momento, e eles tinham ouvido Paulo falar lá pela região da Ásia, contra Moisés, contra a lei, contra o judaísmo. Quando eles veem Paulo dentro do templo, já próximo de confirmar o voto, eles entram no templo, arrastam Paulo para fora do templo e começam a bater em Paulo, dizendo: este é este. A gente pode ler isso aqui, do 25, capítulo 25. Deixa eu ver aqui se é o 25, irmãos. Está no capítulo 27. Qual? Amém. Amém. 21, 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Então aqui eles começam a bater em Paulo, criam um certo tumulto em Jerusalém, aí mandam chamar os guardas, o chefe da guarda. Esse chefe da guarda vem, apazigua, separam as pessoas, tiram Paulo e levam para uma fortaleza. E vai questionar Paulo o porquê de toda aquela celeuma, de toda aquela confusão. Aí Paulo começa a pregar o Senhor para ele também, e diz que estava sendo injustamente acusado. Ele manda os soldados baterem em Paulo, para Paulo dizer mais coisa, e Paulo diz: você pode bater num cidadão romano antes de julgamento. Quando eles souberam que Paulo era um cidadão romano, aí evitaram bater em Paulo. E aí mandaram Paulo para Cesareia, para Paulo ser julgado lá em Cesareia. Onde eu quero chegar com isso, irmãos? Estou mostrando aos irmãos como Paulo chegou a Roma em sua primeira prisão. Então, em Cesareia, Paulo foi julgado, irmãos. Paulo foi colocado perante as principais autoridades daquela época. Festo, Félix, que eram governadores de Cesareia na época. Paulo também, o rei Agripa, que era o rei da Judéia na época. Todos esses grandes homens da época, essas grandes autoridades, eles sabatinaram Paulo a respeito de tudo aquilo. E Paulo, sempre que tinha oportunidade, irmãos, pregava o Senhor, pregava a respeito do Senhor, mostrava por que estava sendo injustamente acusado e aproveitava para pregar o Senhor. A pessoa mais importante naquele momento, entre todas aquelas autoridades, era o rei Agripa. E olha o que é que o rei Agripa diz com relação a Paulo. A partir do capítulo 26. A partir do verso 26. Capítulo 26, o verso 28. Paulo já tinha falado para Festo, que era governador, para Félix, que era governador.
e eles não encontravam motivos para acusar Paulo. Trouxeram o rei Agripa, Paulo falou mais uma vez para o rei Agripa, sempre falando a respeito do Senhor. Aí o que é que ele fala no 28? Ó? Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Aí o que é que ele fala no 29? Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias, porque ele estava preso. Tal qual eu sou cristão, mas ele estava em cadeias e estava preso. Aí o que é que eles decidiram, irmãos? Vê só. Então a essa altura levantou-se o rei no 30, e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns para os outros, dizendo: este homem nada tem feito, passível de morte ou de prisão. Então Agripa, que era a maior autoridade, né, se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado a César. Só para os irmãos entenderem esse texto aqui que fala que ele tinha apelado para César, quando ele estava com Festo, que foi o primeiro governador a sabatinar com ele, Festo tinha um relacionamento muito político com os judeus em Jerusalém. E os judeus em Jerusalém já tinham pedido a Festo que mandasse Paulo para lá, para Paulo ser julgado por eles lá, porque eles tinham toda uma cilada para matarem Paulo. Quando Paulo soube que Festo estava para mandá-lo para lá, aí ele disse: eu sou cidadão romano, eu prefiro apelar para César. Então, por conta dessa decisão sábia de Paulo, ele não foi sentenciado em Jerusalém, mas foi para Roma. E aí, irmãos, aqui começa a primeira prisão em Roma. Paulo chega em Roma, preso, por conta desse julgamento que César deveria fazer. Só que ele chega lá por situações meramente religiosas. E Paulo, por ser um cidadão romano, ele gozou de um monte de benefícios por ser cidadão romano. Para vocês terem uma ideia, irmãos, essa prisão foi tão abençoada que Paulo escolheu o lugar que queria ser preso. Ele foi preso de maneira domiciliar, era uma prisão domiciliar. Ele escolheu a própria casa que iria ser preso, iria ficar. Ele pagava o aluguel da casa do próprio bolso. Apenas um soldado fazia a escolta de Paulo. Paulo tinha liberdade para ir e vir para onde queria, pregava o evangelho, fazia reunião, recebia irmãos, convertia romanos. Durante 2 anos, Paulo teve todo esse viver. Ó. O que é que diz aqui no capítulo de Atos, capítulo 28, o verso 30. Amém? Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Os irmãos relatam, irmãos, historicamente, que houve um crescimento considerável entre os cristãos lá em Roma, durante esse período de Paulo aprisionado lá, por essa liberdade que ele tinha de poder continuar o ministério dele, pregando, mesmo que preso. E para os irmãos terem uma ideia, foi aí durante essa prisão que ele escreveu o livro de Éfeso, Filipenses, Colossenses, Filemão, possivelmente Hebreus. Olha que coisa abençoada, irmãos, que prisão abençoada. Então esse era o aspecto, o pano de fundo da primeira prisão de Paulo em Roma. Sabe quem era o César que estava governando Roma nessa época? Eu não sei se vocês já ouviram falar. Um tal de Nero. Alguém já ouviu falar em César Nero? Cababom, né? Dizem até que é possivelmente o espírito do anticristo. Nero, irmãos, nessa época era o César. Era o imperador romano, a maior figura, a maior autoridade em Roma. Roma, na época, era a metrópole, uma das metrópoles do mundo. Tudo girava em torno de Roma, ali na Europa, naquela região. Só que nessa primeira prisão, Paulo passou lá dois anos. A história, irmãos, são fatos históricos. Fala que Nero não estava em Roma na época.
tinha feito umas viagens, tem saído a umas viagens, umas batalhas, alguma coisa desse tipo, e ele não estava. Paulo passou esses 2 anos com toda essa liberdade, e depois de 2 anos ele foi solto. E aí a Bíblia não mostra, porque Atos acaba aqui, depois desses 2 anos, ele visitou algumas outras cidades circunvizinhas a Roma, fortalecendo os irmãos, pregando o evangelho. Foi durante o período que ele estava solto, que escreveu a primeira carta para Timóteo, e voltou para Roma para continuar ainda o ministério dele em Roma. Quando ele volta em Roma, por volta de 64, irmãos, Nero já estava lá. E foi nesse período que aconteceu um fato histórico marcante, né? Nero toca fogo na cidade de Roma. Vocês já ouviram falar essa história? Que Nero tocou fogo na cidade de Roma? E por que Nero tocou fogo na cidade de Roma? Porque ele era tão peça boa que ele tinha um projeto dele, pessoal, uma ostentação de poder, criar um palácio, um complexo palacial que fosse o maior do mundo. E para isso ele tinha que derrubar algumas regiões da metrópole romana. Quando ele lançou esse projeto, alguns senadores embargaram esse projeto. Já na época já havia essa politicagem. Os caras embargaram o projeto e não permitiram, porque ele teria que derrubar várias residências. Roma na época era dividido em bases habitacionais, regiões habitacionais. Eram comunidades. A história fala, né? A geografia fala que eram cerca de 14 regiões. E ele precisaria derrubar algumas delas para poder criar esse seu complexo palacial. Então, como foi o projeto foi embargado, não teve aprovação, Genilson. Então, o que é que ele fez? Mandou incendiar parte daquele lugar que ele queria construir. Só que à época, Roma ventava muito. E aí, quando tocou fogo, a maior parte das residências tinham madeira, eram feitas de madeira, e eram muito próximas uma das outras. Quando tocou fogo, deu vento, aí saiu se alastrando. Das 14 regiões habitacionais, o fogo atingiu 10. Das 10, destruiu totalmente 3. Então, morreram diversas pessoas, diversos cidadãos romanos, e foi aquela confusão toda. Então, para ele escapar disso aí, para não receber a culpa, quem foi que ele culpou? Os cristãos. Que na época já estava bastante numeroso o número de cristãos em Roma, que estava até criando uma certa preocupação com os cidadãos romanos, uma intriga dos romanos contra os cristãos. Aí Nero aproveitou todo aquele contexto e disse: foram os cristãos. E quem estava em Roma na época? Paulo, que era o principal líder cristão na época lá em Roma. Então o que é que aconteceu? Nero mandou Paulo ser preso, a segunda prisão de Paulo. Só que na primeira prisão, Paulo era preso como um cidadão romano, por questões religiosas, cheio de liberdade, numa casa. Agora o homem manda ele para uma masmorra, fria, úmida, escura, sozinho, acusado de terrorismo, de instigar contra a metrópole, de instigar os cristãos a botar fogo na metrópole. Então era um cenário totalmente diferente. Irmãos, houve uma perseguição tão grande aos cristãos que os irmãos, os historiadores falam que faltou lenha em Roma para queimar cristão. Disse que muitos foram entregues a bestas feras, torturados, assassinados durante esse período por César Nero. Então daí a gente começa a entender o porquê da preocupação de Paulo, como o coração de Paulo estava quando ele escreveu essa segunda carta a Timóteo. Porque ele sabia, irmãos, que ele ia ser martirizado. Naquele momento, Paulo era um forte candidato a ser morto, como de fato foi. A história mostra que ele foi decapitado. Foi nessas circunstâncias, depois desses fatos, que ele foi julgado lá por Nero e condenado à morte por decapitação. Interessante que eu estava vendo, muitos cristãos na época, né, foram mortos. Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo, né? Muitos cristãos foram mortos através de crucificação. Mas Paulo não pôde ser morto por crucificação, por decapitação, porque como ele era um cidadão romano, os cidadãos romanos, quando eram condenados à morte, por dignidade eram decapitados.
Então por isso que ele foi decapitado. Mas aí, irmãos, agora voltando aqui para nós a mensagem. Nessa passagem que Paulo escreve a Timóteo, irmãos, nós identificamos pelo menos 3 sentimentos profundos que Paulo estava vivenciando, e aí é onde nós queremos chegar, aplicar para nosso viver cristão diário, para que nós possamos completar essa nossa carreira cristã vencedora. Amém? Então ele fala aqui, ó, a partir do versículo 9: procura vir ter comigo depressa. Paulo estava se sentindo totalmente só. Muitos cristãos tinham abandonado a fé por conta daquela perseguição, fora aqueles que tinham sido mortos, né? Outros tinham migrado para outras regiões, e Paulo estava praticamente só naquela situação. Embora fosse um homem tão espiritual, irmãos, mas esse homem nesse momento estava externando uma profunda carga emocional. Ele fala para Timóteo, ó, procura vir ter comigo depressa. Ele diz aqui mais embaixo, ó, só Lucas está comigo. Irmãos, e qual é o princípio que nós tiramos dessa primeira necessidade de Paulo, irmãos? De companhia, de ter companhia. Hoje, irmãos, nós temos amigos a esse nível. Nós, irmãos cristãos, nós conseguimos identificar amigos entre nós, capazes de nos socorrer, de estar conosco em momentos de tanta carga emocional, de tanta dificuldade. Graças ao Senhor, creio que todos nós somos irmãos aqui, amém? Todos temos a vida do Senhor, amém? Mas, irmãos, que bom que seria que todos nós fôssemos irmãos e amigos. Quando o irmão compartilha da mensagem a respeito dessa amizade, irmãos, é aquela de assim, sermos pau para toda obra, desculpe o linguajar popular, ser pau para toda obra, aquele irmão que a gente pode contar nos momentos de maior dificuldade da nossa vida, como esse que Paulo estava passando. Irmãos tipo Timóteo e tipo Lucas. Eu confesso aos irmãos, até por falha minha, eu conto nos dedos os irmãos que eu tenho como amigos. Irmãos, e como é importante isso para nós, irmãos. Da mesma forma que a gente necessita do Senhor, da nossa comunhão íntima com o Senhor, constantemente, irmãos, a gente precisa um dos outros. Se os irmãos forem ver, muitas vezes, quando nós estávamos no mundo, nós tínhamos um ciclo de amizades muito maior em número, na minha experiência, tá certo, irmãos? Do que eu passei a ter depois que eu recebi o Senhor e passei a viver junto, o viver da igreja. Eu particularmente, tinha muita facilidade para fazer amigos fora do que na igreja. Cada um cheque a sua experiência, irmãos. Mas, irmãos, nós precisamos cultivar nossas amizades entre os irmãos. Irmãos, por mais que nós tenhamos amigos que não têm o Senhor, muitos de nós temos esses amigos. Mas, irmãos, não tem como você sendo cristão, o irmão que compartilha a mensagem, ele dá até um exemplo. Disse que tinha uma irmã casada com um irmão, que em determinado momento do casamento começou a ter problema com o esposo. E aí ela não tinha nenhuma irmã amiga capaz de ela poder compartilhar aquela dificuldade que ela estava vivendo. E aí ela tinha uma amiga do trabalho, que não tinha o Senhor, mas que era muito amiga dela, gostava dela pra caramba, tal, e era ela quem era seu confessionário. Ela quem se confessava, contava a sua vida para ela, tal. E quando ocorreu esse momento, né, no casamento dela, sabe qual foi a orientação da amiga dela? Para que ela separasse, fosse viver a vida dela, fosse ser feliz, dar uma nova chance ao coração, tal, tal. E o irmão narra que essa irmã seguiu o conselho da amiga, se separou do marido, e aí foi de mal a pior. Irmãos, aonde nós queremos chegar, irmãos?
Se nós não temos companheiros, se nós não temos amigos, irmãos, que têm a vida do Senhor, como podemos nos aconselhar com esse povo, irmãos? Como é que as coisas espirituais só se discernem por meio do Espírito? Se eu não tenho um amigo, irmão, cristão, um amigo irmão, em que eu possa compartilhar minhas cargas, minhas emoções, minhas dificuldades, irmãos, e ouvir dele uma exortação, um conselho, orar com ele, irmãos. Tem um estudo aí, disse que o crescimento de depressão entre os cristãos está quase que uma progressão geométrica. E quando se entrevistam, né, durante essa pesquisa, quando se entrevistaram esses cristãos que vivenciavam esses quadros, irmãos, a maior dificuldade apontada foi solidão, distanciamento, não ter ninguém para compartilhar, não ter ninguém para conversar. Irmãos, hoje o Senhor está abrindo nossos olhos, irmãos, para a necessidade de nós termos irmãos e amigos. Amém. Muitas vezes, irmãos, nós só nos conhecemos no local de reunião. E aqui é muito bom. Mas se a gente sair durante uma semana, se a gente, de repente, a gente cita o nome do irmão que está conosco todo sábado e domingo aqui, e a gente tem dificuldade para lembrar quem é esse irmão. A gente não sabe nada a respeito desse irmão. Como é que a gente pode ajudar, irmãos, aqueles que nós não conhecemos? Irmãos, todos nós estamos sujeitos a cargas, a dificuldades, irmãos, a tribulações, e precisamos levar a carga uns dos outros, precisamos dividir as nossas cargas, irmãos. Nós sozinhos não temos como os vencer. O maior exemplo nosso é Jesus. Vamos abrir aqui, Senhor Jesus. Vamos abrir aqui Mateus capítulo 26. Jesus, no momento de maior angústia, ele não quis enfrentar a situação só. Mateus 26. Senhor Jesus. Versos 36 ao 38. Irmãos, louvado seja o Senhor, sabe? Eu tenho visto assim, entre os jovens, né, que está reunindo conosco, irmãos, uns laços de amizade muito bonito, irmão. Louvado seja o Senhor, sabe? A gente vê que é um viver de amizade que não tem se restringido apenas ao local. São companheiros aí fora, compartilham as necessidades, as dificuldades, irmãos. Entre alguns irmãos também a gente tem visto isso. Mas, irmãos, que isso seja uma rotina entre nós. Amém. Nós somos irmãos e precisamos ser irmãos e amigos, né? Amém. Jesus fala aqui, ó, Mateus capítulo 26, verso 38. Então lhe disse, o Senhor estava para ser crucificado: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas no 37, irmãos, a partir do 36 ele fala: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se e angustiar-se. Veja que no momento de maior angústia do Senhor, irmãos, ele não quis vivenciar aquele momento só. Ele levou consigo 3 companheiros. E esses companheiros, ele era discípulo, ele chamou de amigos. Chamou-os de amigos. Ó. Aqui no verso, João capítulo 15. A partir do verso 14. A partir do verso 13. Jesus passou a chamar seus discípulos de amigos. João 15, 13. Senhor Jesus. Vamos lá, irmãos. Ninguém tem amor a maior do que este, de dar alguém a própria em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.
Não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Nós temos esses amigos, irmãos. Eu tenho esse amigo que eu dou tudo da minha vida para ele conhecer, que nas minhas dificuldades eu consigo compartilhar com ele com total confiança. Eu preciso ter, irmãos, Timóteos e Lucas, João Marcos na minha vida, para dividir comigo a minha carga e assim reciprocamente, sabe? Então, nesse primeiro momento, irmãos, essa primeira necessidade que Paulo demonstra aqui para nós, a necessidade de ter um parceiro para dividir com ele aquele momento de angústia. E isso para nós tem que ser uma aplicação do nosso viver diário, irmãos. Precisamos ser mais do que irmãos, precisamos ser amigos. É? Qual é a segunda necessidade, então, que nós identificamos neste texto, voltando lá para 2 Timóteo? Capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 4. Está na parte A do verso 13. Fala: quando vieres, isso a Timóteo, né? Traze a capa que deixei em Trode. Vê só, irmãos, traze a capa que deixei em Trode. Os irmãos lembram que eu falei que onde Paulo estava preso era uma masmorra fria, úmida. O inverno estava se aproximando, mais na frente ele fala a respeito disso. Então ele estava precisando de uma capa para a sua necessidade física, que naquele momento era o frio. E o irmão que compartilha essa mensagem, ele usa o exemplo dessa capa, irmãos, como suprir as necessidades físicas dos irmãos. Irmãos que estão passando por dificuldades financeiras, que estão sem capa, sem alimento para a família, sem vestimenta para a família. Nós temos sido aqueles que identificamos esses irmãos e os suprimos naquilo que eles têm necessidade, irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí, Senhor Jesus. 1 João 3,17. A gente tem, irmãos, pela misericórdia do Senhor, vários irmãos que se dedicam integralmente à obra de evangelização pelo Senhor. Esses irmãos que abdicam de seus empregos, dos seus trabalhos, das suas profissões, para viver em favor do Senhor, em prol da propagação do Evangelho. Irmãos, e quem vai suprir esses irmãos se eles não estão podendo trabalhar? Quem vai suprir a família desses irmãos, irmãos? Precisamos ser esses, irmãos, que têm tal coração. 1 João capítulo 3, verso 17. O que é que diz? Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Tiago 2, irmãos. Voltando mais um pouco aí. Tiago capítulo 2, versos 15 ao 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vocês percebem, irmãos? Agora eu pergunto para os irmãos: como eu vou saber se o irmão está passando necessidade ou não, se eu não sou amigo desse irmão? Precisamos ser amigos, irmãos. Amém. Precisamos compartilhar nossas necessidades, nossas dificuldades. Senhor Jesus. 2 Coríntios 9, 12. Ó Senhor Jesus. O Senhor nos proporciona tal viver, Senhor. Capítulo 9, verso 12. Olha, irmãos, que rico. 9, 12. O que é que diz? Porque o serviço desta assistência
não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Ó Senhor Jesus, irmãos, precisamos ser aqueles que levam a capa para os irmãos. Precisamos identificar aqueles irmãos que estão passando por dificuldade, irmãos. Pela misericórdia do Senhor, nós podemos supri-lo naquilo, irmãos. Principalmente, irmãos, quando nós nos referimos aos irmãos da obra, né? Graças ao Senhor, a igreja de Campina Grande, né, tem levantado essa oferta para os irmãos do SEAP. São irmãos que abdicaram das suas famílias, abdicaram do seu trabalho e estão vivendo para o Senhor. E nada mais do que justo, irmãos, do que a gente cooperar com esses irmãos. Amém. O Senhor possa continuar nos encorajando a isso, irmãos. Amém. De acordo com as nossas posses, o Senhor nos abençoe para que nós possamos abençoar os irmãos também. Amém. Tenhamos tal sentimento. E o terceiro e último sentimento, irmãos. 2 Timóteo novamente, capítulo 4, a parte B do versículo 13. E paramos em Troade, né? Aí continua, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Esses livros, esses pergaminhos que Paulo refere aqui, irmãos, são as escrituras. Paulo estava para ser morto. Paulo não ia não ia pregar mais para ninguém. Ele ia sair daquela prisão para ser executado. Então, para quê? Qual o interesse de Paulo ainda estar com os pergaminhos, irmãos? Porque assim como Paulo precisava de companhia para atender a sua necessidade emocional, precisava da capa para uma necessidade física, precisava também dos pergaminhos para fortalecer o seu espírito. Amém. Nós também somos esses, irmãos. Amém. Não tem como nós sermos vitoriosos nessa carreira cristã, irmãos, se nós não nos alimentarmos dos livros, principalmente da palavra do Senhor. Amém. Graças ao Senhor, o Senhor tem levantado um encargo muito forte, né, nesses últimos dias sobre a questão da leitura. Irmãos, como nós temos tido a oportunidade de sermos encorajados a estar nos alimentando da palavra, irmãos. Se nós dedicarmos, irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos dedicar 30% do que a gente dedica à internet para ler a palavra do Senhor ou uma literatura espiritual. Irmãos, como nossa vida vai mudar, irmão, espiritualmente falando. Então os irmãos percebem? Aqui nós identificamos, irmãos, 3 necessidades nesse contexto de Paulo, nesse momento de tanta carga emocional, que nós podemos aplicar, irmãos, para todo o nosso viver. Precisamos ter amigos, irmãos. Amém. Amigos fiéis, companheiros de toda e qualquer situação, de toda e qualquer adversidade, compartilhar as cargas, identificar as necessidades. Precisamos suprir uns aos outros, suprir os irmãos que se dedicam ao Senhor e precisam, irmãos, mais do que nunca, nos agarrarmos às verdades por meio da palavra do Senhor, por meio dos livros espirituais. Amém. Eu tenho certeza, irmãos, se nós aplicarmos essas experiências para o nosso viver diário, irmãos, nós conseguiremos, irmãos, atingir ao alvo. E assim como Paulo fala aqui, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a ele, Paulo, né? Mas a todos quanto amam a vinda do Senhor. Amém. E amar a vinda do Senhor, irmãos, é praticar aquilo que o Senhor nos manda. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Compartilhar em pequenos grupos, irmãos. 15 minutos. Grupo de 5 irmãos, né? Amém.